Oi, você está no Desenhos Tudora e hoje eu vou falar do que eu achei de 4 contra o Apocalipse. Esse vai ser um outro vídeo do quadro Eu Assisti desse canal, que é basicamente uma review de um desenho específico que é muito famoso e eu não tinha assistido ainda por algum motivo. Bom, para essa review eu vou ter que separar em partes ela. Vou separar em personagens, qualidade da animação e desenvolvimento da história. Então vamos lá. Na parte de personagens, eu vou falar cada personagem, suas características, que eu acho legal mencionar, e suas qualidades e problemas. O Jack Sullivan. Ele é o personagem principal, ele é um personagem muito legal e muito interessante, mas ele faz muitas coisas clichês, que eu chamo carinhosamente de síndromes de roteiros. E existem várias síndromes que não são novas, mas eu dei um nome porque eu nunca ouvi falar um nome exato para essas síndromes, igual eu chamo. E algum dia eu vou fazer um vídeo falando todas as síndromes que eu vejo em vários desenhos e filmes. Mas isso vai ser para outro vídeo. Uma das síndromes de roteiro que o Jack tem é a síndrome do herói. Só pelo nome você já deve ter percebido o que é. Bom, se você não entendeu, é aquele tipo de personagem que ou acha que é o herói, ou tenta ser um herói. E os dois tipos fazem coisas muito idiotas, como ser sozinho uma missão muito perigosa ou esconder alguma coisa muito perigosa que está fazendo dos seus amigos. E isso acontece nesse desenho, mas eles fizeram de uma maneira boa, pois ele vai aprendendo com o tempo. Um exemplo são os últimos episódios da terceira temporada, que aparentemente, a não ser que na quarta temporada eles chutem o balde e decidem acabar com todo o aprendizado que o Jack teve, aparentemente ele aprendeu a confiar nos seus amigos e contar seus sentimentos para eles sobre o que ele está sentindo. Mas em alguns desenhos, personagens que têm a síndrome do herói, quando ele esconde as coisas dos seus amigos ou ele faz coisas perigosas, nada acontece. Ele só fez lá, ocorreu uma coisa super perigosa em um episódio, mas depois não é mencionado mais isso, e depois não tem mais importância na série inteira o fato daquilo acontecer. Mas nesse desenho é diferente. E diferente de outros desenhos, como ele escondeu tudo isso dos seus amigos, seus sentimentos, e ele estava fazendo super perigoso, acabou tendo consequências diferentes de outros desenhos. Por exemplo, a June se sentiu traída, pois ninguém estava querendo ajudar ela com o rádio. Ela fugiu para tentar achar um sinal pro rádio. Ele ficou escondendo seus sentimentos, ficando cada vez mais arrasado com cada bomba que acontecia lá na casa deles, né? Ele estava sendo atacado, caçado pelo rei alado, vulgo Rezoct, não sei qual é o nome dela, eu esqueci. E isso causou um caos imenso no final da terceira temporada. Bom, e por causa disso, tudo aconteceu 1000 vezes pior do que deveria ter acontecido. E você vai ver que outros personagens desse desenho têm problemas parecidos, mas mesmo assim são diferentes. Eu vou falar mais pra frente. No início da série eu tava pensando tipo, nossa, esse cara é muito dramático, tá fazendo coisa sem sentido nenhum. Mas depois que você vai assistindo a série, você vai entendendo os motivos do Jack. E todos os motivos do Jack são compreensíveis, principalmente por causa de sua família, que no início parece bobeira ele querer ficar o tempo todo com seus amigos, mas depois de um tempo você vai entendendo o personagem, você vai compreendendo o motivo dele fazer aquilo tudo, sabe? Por isso que eu gostei tanto desse desenho. Os personagens têm um motivo deles agindo daquele jeito, mesmo que às vezes você adivinhe o que vai acontecer. Quando acontece, o fato de acontecer é legal. Diferente de outros desenhos, que não conseguem fazer isso. A June é a personagem que eu mais gosto dessa série, mas eu acho que se for pra fazer uma review mais técnica dela, eu achei ela meio rasa em história, mas do resto ela é muito legal. O personagem que tem mais motivações, mais motivos para tudo aquilo
acontecer, o personagem mais destacável em história é o Jack, porque ele tem todo aquele lance lá da família dele e tal. E alguns personagens, ou a gente não sabe se a família tá viva ou morta, ou a gente sabe que a família tá viva, ou a gente nunca ouviu falar da família viva. Então as motivações deles ou são encontrar a família ou sobreviver lá e tal. Diferente do Jack Sullivan, que o objetivo dele é viver com seus amigos e tal. Tem todo aquele negócio emocional e é muito bom. Mas todos os outros personagens, em questão de história e motivações, ficam abaixo do Jack Sullivan. Vamos ver se eles melhoram isso na 4ª temporada. Mas vamos falar da June. A história da June é que ela perdeu sua família, como todo mundo aqui nessa série, né? Mas ela viu a sua família viva sendo levada para um ônibus de resgate. Então ela ficou encucada na cabeça dela na série inteira de tentar achar os seus pais. E na 3ª temporada isso piorou muito, ou aumentou, como você quiser falar. E isso tira a possibilidade dela ser só uma menina pro personagem principal ter um romance e tal, esse tipo de coisa que tem vários desenhos genéricos por aí. Ela tem uma personalidade muito forte e ela tem momentos engraçados e momentos legais no desenho. Bom, eu acho que é só isso que dá pra falar da June, e você vai ver que os outros personagens também só vai dar pra falar pouco. Quincy. Bom, ele não tem a síndrome do herói, mas ele esconde seus sentimentos também. Mas ele só esconde seus sentimentos pro Jack não ficar triste, não surtar. Porque a gente já viu que quando o Jack fica triste ou fica muito desapontado, ele simplesmente deita no chão em posição fetal. E várias vezes ele deve ter ficado com raiva e a gente nem sabe, pois um dos últimos episódios da 3ª temporada ele fica muito bravo com o Jack e o Jack fala que ele nunca ficou tão bravo assim com ele. E aí o Quincy fala, claro que já fiquei, só que eu não mostro. Não foi exatamente isso, mas é algo parecido com isso. Bom, ele trabalha muito, ele tem 72 afazeres na 3ª temporada por dia, e isso deve ser muito difícil. Ele tem uma personalidade muito forte, mas é bem medroso. Ele não tem muito um objetivo, mas com certeza não torna ele menos interessante. Ele não menciona a família dele muitas vezes, e é só isso que eu tenho que falar dele, de novo. Então vamos pro próximo. O Trug. Bom, ele era o típico valentão de filmes americanos, e ele se transformou em uma pessoa mais amigável, só que não foi logo de cara. Ele teve um desenvolvimento até que ele virou esse personagem. Ele faz uma dinâmica muito interessante nessas 3 temporadas. Ele tem menos coisa pra falar do que todo mundo, então vamos pro próximo. A qualidade da animação é muito boa, principalmente nessas partes que eles dão meio que uma girada 3D e ainda assim os personagens são 2D. É muito estranho, mas ao mesmo tempo é muito bom. Eu não faço a mínima ideia de como eles fazem isso. A animação é muito boa, mas não tem muito o que falar, pois mesmo ela sendo muito boa, ela é meio genérica. Não que ela seja ruim, animações genéricas não são ruins. Tô querendo dizer que ela é muito usada e não é tão inovadora igual outros desenhos aí, tipo animações em stop motion, que é super inovador, principalmente que tem pouco, né? E animações tipo a família Hillenburg, que é muito bonito e é muito inovador, nunca vi nada igual. Mas essa animação, além de ser muito bem feita, é muito bonita, mas não é tão nova, então não tem muita coisa pra falar. O desenvolvimento dos personagens e o desenvolvimento do desenho em si não é feito de uma forma inovadora, mas eles fazem de uma maneira muito interessante por causa que os personagens são interessantes e são diferentes. Eles usam aquele tipo de desenvolvimento que o personagem faz algo errado e se dá mal no final, mas por causa do... E se dá mal no final, que é muito usado em desenhos mais infantilizados, assim, o que é realmente o desenho 4 contra o Apocalipse é mais de comédia, humor, não é tão adulto assim e tal. Mas por causa dos personagens, o desenvolvimento fica mais interessante
mais interessantes de se acompanhar, pois esses personagens são engraçados, legais e carismáticos também. Bom, esse foi o vídeo, deixa like, se inscreve, compartilha com algum amigo que gosta de desenhos e filmes de animação e compartilha com um amigo que gosta de 4 contra o Apocalipse e tchau.